Talvez você já tenha ouvido falar dos três centros de inteligência, das tríades, dos três centros vitais, das três esferas da personalidade. Afinal, o que significa isso? O que na prática significam os três centros de inteligência da ferramenta Eneagrama? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar para você entender como no dia a dia isso funciona. Oi, tudo bem? Eu sou a Mari do Carinhosamente e eu trabalho com uma ferramenta chamada Eneagrama. Muitos de vocês, inclusive, chegaram aqui no canal justamente por conta dessa ferramenta. Na verdade, eu trabalho com desenvolvimento pessoal de mulheres que querem se sentir mais seguras, parar de procrastinar e, de fato, tomar conta da sua vida, melhorando a sua carreira, melhorando as suas relações. E para isso eu utilizo a ferramenta do Eneagrama. Então, nesse vídeo eu vou te explicar um dos aspectos dessa ferramenta que a gente costuma chamar de tríades ou de centro de inteligência. Vou trazer uma forma prática e simplificada, simples, como que eu vejo, o centro de inteligência atuando no dia a dia. Mas antes de explicar, eu quero te pedir o seguinte, vocês me elogiam, falam que o vídeo tá legal, que estão aprendendo pra caramba, que a minha forma é muito clara, enfim. Além de todos esses elogios, uma coisa que você pode me ajudar é deixando seu like nesse vídeo, se inscrevendo nesse canal e ativando as notificações. Porque assim, toda vez que eu gravar um vídeo novo, você fica sabendo. E de fato, não só eu divulgo o meu trabalho aqui, mas você me ajuda a expandir para que outras pessoas também conheçam essa ferramenta. A minha parte eu já tô fazendo, que é gravar vídeo com bastante conteúdo, com bastante clareza, de uma forma leve e postando aqui, no YouTube. E a sua parte é curtir e divulgar para as outras pessoas. Vamos lá então. Talvez você já tenha aí percebido que há uma certa dificuldade de se relacionar com algumas pessoas, com algumas mais do que com as outras. Talvez em algum momento da sua vida, sabe aquela coisa do dia a dia, do trabalho, ou da família, ou com o marido, com a esposa, que acontece uma situação e aquela pessoa toma uma atitude e você fica olhando, meu Deus do céu, da onde que essa pessoa inventou de fazer isso? Por que ela pensa dessa forma? Por que ela agiu dessa forma? Algo que para você nem tinha passado na sua cabeça ou não era tão importante? Eu vou dar exemplos práticos de como isso acontece e por que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se relacionar e de entender por que a outra pessoa está fazendo, está resolvendo aquilo daquela forma. Segundo o Eneagrama, as tríades, os 9 tipos do Eneagrama, estão divididos de 3 em 3. Por isso a gente chama de tríade. A tríade dos emocionais ou sentimentais, a tríade dos mentais ou dos racionais e a tríade dos viscerais, corporais ou até mesmo instintivos. Estou falando todos os nomes porque existem várias abordagens, diferentes aí do Eneagrama. Quando a gente fala dessas tríades, a gente está falando de que é como cada um desses tipos responde e pergunta as questões da vida a partir desses centros. Então, quem é emocional sempre vai responder e se perguntar, fazer as perguntas a respeito da vida a partir das emoções. Quem é mental, quem é racional a partir dos seus pensamentos e quem é corporal a partir das atitudes, do que ele deve fazer. Então, por exemplo, aconteceu uma situação, seja ela séria, seja ela grave ou uma situação comum e alegre do dia a dia. O emocional sempre vai se perguntar o seguinte: como que essa situação me afeta? Já o mental ou racional, ele vai se perguntar o seguinte: o que essa situação significa? E já aqueles, que são viscerais, corporais ou instintivos, eles sempre se perguntam: o que eu devo fazer diante dessa situação? Então eu vou te dar 2 exemplos, um bom e um ruim. Imagina aqui que, infelizmente, a sua família está passando ou está acontecendo, um velório de algum dos seus familiares. Ou, do outro lado,
Alguém da sua família está querendo criar e fazer uma festinha de aniversário de 1 ano para sua sobrinha, para sua filha, enfim. Vai imaginando aí na sua rede familiar as duas situações. Quando a gente sabe da notícia do velório e quando a gente sabe da notícia do aniversário, quando a gente liga para o emocional ele vai sentir. Então ele vai ficar no velório, ele vai pensar: meu Deus do céu, olha que tristeza, né? Como que estão os familiares? O que as outras pessoas estão sentindo? Olha que coisa ruim. E ele vai trazer para o sentimento, para as emoções, toda a resolução daquela situação. Ah, então foi o vô que faleceu, a avó que faleceu. Meu Deus, qual foi a última vez que eu falei com o vô e com a avó? Ai, quais as memórias que eu tinha, né, com o vô e com a avó? Alguns emocionais vão até buscar, pegar uma foto, pegar uma lembrança, pegar alguma coisa que lembra aquela situação. Então a emoção, ela vai vir responder essas perguntas. E lá no aniversário de 1 aninho a mesma coisa, né? Vai causar até uma emoção um pouco infantil, da lembrança, do gostoso, né? De estar comemorando. Olha que linda, olha a pureza dessa criança, da infância. Ai, como que os familiares estão se sentindo diante, né, dessa alegria de comemorar 1 ano dessa família, dessa criança, né? Já os racionais, na mesma situação, eles vão agir da seguinte forma. Liguei ali, né, pra pessoa racional, e aí ela vai, o vô faleceu, a avó faleceu, poxa, ele vai trazer pro pensamento. Meu Deus, olha como é a vida, né? O que isso significa? Como nós somos nesse mundo, nessa vida. E ele vai filosofar, ele vai trazer planejamentos, ele vai trazer pensamentos a respeito disso, respostas, né? O que aconteceu, né? Como que aconteceu essa situação? Tava bem, tava mal? Ele vai se perguntar ou responder essa situação, as questões da vida, que nesse momento é o falecimento de alguém, através do pensamento. E também lá no aniversário de 1 aninho, mesma coisa, vai trazer muitos pensamentos para responder o que isso significa, fazer 1 ano e comemorar a festinha de 1 ano daquela criança. As perguntas, elas vão estar mais aqui em cima, a movimentação vai ser mais aqui em cima. Poxa, que legal, olha o significado da vida, olha como passou rápido, né? Em 1 ano essa criança já tá andando, tá comemorando e ele vai trazer tudo pro racional, questões a respeito da vida. Já aquele que é visceral, aquele que é corporal ou instintivo, diante de uma situação, olha, aconteceu assim, infelizmente, o vô e a avó faleceram, enfim. O visceral, a primeira coisa que ele vai falar e pensar é: e o que eu preciso fazer? Alguém já viu o caixão? Tinha plano de saúde ou não tinha? Quem é que está cuidando dessa situação? Ele vai colocar a questão da vida diante de atitudes. O que ele pode fazer nessa situação? Precisa de ajuda? Precisa limpar alguma coisa? Precisa ficar na casa de alguém? E lá na festinha de 1 ano também, olha, eu sei fazer docinho. Precisa que eu faça docinho? Eu posso fazer docinho. Precisa de ajuda? O que eu posso fazer diante dessa questão da vida? E é claro que eu trouxe situações extremas, né, um velório ou o nascimento de uma criança, né, ou o aniversário de 1 ano de uma criança, justamente para mostrar tanto as situações boas como as ruins e situações que são reais, né, a todos nós. E aí eu pergunto, quem então, diante dessa situação, está certo? Qual desses 3 perfis está certo diante de um velório querer pensar sobre as coisas, trazer o significado da vida através do pensamento, querer sentir todas as emoções e rever todos os sentimentos que viveu com aquela pessoa, ou querer ignorar o pensamento, ignorar o sentimento e fazer as coisas e resolver tudo? Do outro lado, a mesma coisa na festinha de criança. Poxa, será que tá errado a pessoa que nem se alegra? Poxa, que lindo, que legal, festinha de 1 ano e de fato já vai direto perguntando se precisa de alguma ajuda? Será que tá errado aquela pessoa que trouxe tudo para racional e se fez várias perguntas e às vezes fez até para a pessoa várias perguntas?
Ou então aquele que só sentiu uma emoção enorme e nem se colocou à disposição para ajudar, para fazer um docinho, né? E nem se perguntou, não pensou nada a respeito daquilo. E eu tenho que te dizer que não existe o certo ou o errado. Todos estão certos, só que cada um está agindo de acordo com o seu centro de inteligência. Então eu te fiz essas perguntas antes para que na hora que eu fosse fazendo as perguntas, a sua mente já fosse te respondendo. Talvez, se você é alguém visceral, é alguém de fazer, automaticamente já pensou assim: meu Deus do céu, quem é que diante de um velório fica apenas sentindo? A coisa tem que ser prática, gente. Vamos lá, temos que ajudar. Do contrário, aquele que sente, às vezes pensou: meu Deus, quem é que não se compadece dessa situação, ignora o sentimento e vai logo tendo atitudes? E aí, existem os 3 aspectos de quando você está ou não está alinhado com o entendimento do funcionamento do centro de inteligência. Você percebe que está desalinhado quando você cobra que o outro seja igual a você. Que o outro tenha a mesma resposta. Ah, por que tu tá pensando no sentimento dos outros? Eu quero respostas. Eu quero saber o porquê, o que aconteceu, o que isso significa. Ou seja, quando a gente começa sempre querer que as pessoas tenham a mesma atitude, o mesmo comportamento que a gente não entendeu que cada pessoa tem o seu centro de inteligência de forma complementar uns aos outros. Outra coisa é quando você ignora o centro daquela pessoa. E aí você não percebe que cada um contribui com uma parte. Que é o seguinte, ó, chega de chorar. Agora não é para chorar, agora é hora de fazer. Ou o contrário, ó, nada de se perguntar, nada de perguntas, nada de pensar na vida. Agora é hora de sentir, vamos todo mundo sentir aqui juntos. Quando você ou quer que o outro faça da mesma forma que você, ou quando você começa a ignorar a forma do outro de ser, você está desalinhado, você ainda não entendeu como que o centro de inteligência funciona para cada uma das pessoas. E aí, a terceira coisa são exatamente 3 centros de inteligência e cada um dos 3 centros tem 3 tipos, ou seja, no Eneagrama somos 9 tipos de personalidade e de 3 em 3, cada um faz parte de um centro. É claro que dentro do próprio centro, cada um vai agir de uma forma um pouquinho diferente do outro, mas o centro de sentir, pensar e agir é o mesmo. Então a gente tem que aprender a sentir com quem sente, a pensar com quem pensa e a agir e a fazer com quem faz. Essa é a grande mágica, a grande magia, que de magia no fundo não tem nada, que é uma grande prática da vida. Olha que lindo que é você aprender com o outro a estimular os seus sentimentos, os seus pensamentos ou as suas atitudes por conta daquilo que para o outro é um centro de inteligência. E cada um foi feito de uma forma para que a gente pudesse se complementar. E aí, trazendo isso para outras áreas da vida, provavelmente eu tô falando aqui, você já tá identificando várias pessoas na sua casa, na sua família, né? Amigos, familiares, seu chefe, seu colega de trabalho. E então imagina assim, lá no dia a dia, no seu trabalho, sempre tem aquela pessoa que na hora de resolver um problema, ela vai falar: não, então vamos estudar, gente. Vamos estudar, vamos planejar, vamos criar, vamos fazer curso, vamos ficar melhor, vamos ficar bom, vamos conhecer mais sobre esse assunto. Mesma coisa, né? Seu marido, sua esposa, na hora de resolver um problema, fala: não, calma, vamos estudar mais sobre isso, vamos perceber certinho aqui, fazer um planejamento de como isso vai acontecer. Agora, tem aquelas pessoas que vão botar a mão na massa. Não, beleza, não conheço muito, mas assim, ó, bora fazer. Bora pra prática, bora ter atitude, vamos resolver essa questão. E aí você nitidamente já nota as diferenças lá no seu trabalho, lá na sua família, no seu dia a dia, a forma como você está agindo também com as pessoas. E também vai ter aquele tipo de pessoa, né, que no dia a dia... o que adianta fazer, gente? Só fazer por fazer, planejar por planejar.
botar a mão na massa se as coisas não têm um sentido, se não tem, né, um sentido mais profundo do porquê que eu tô fazendo isso, ou melhor, se eu não sei o que que as pessoas ao meu redor estão sentindo. Não adianta só fazer, não adianta só planejar. O que que cada um tá pensando e sentindo nesse momento, né? Ou seja, o que que a gente está sentindo para conseguir resolver essa questão da melhor forma? E o que que a gente aprende com isso? Trazendo as atitudes práticas do dia a dia, lá no seu serviço, lá na sua família, a gente aprende primeiro que a gente não tem todos os centros de inteligência justamente para um contribuir com o outro. Então, toda vez que você estiver diante do seu trabalho, das suas atividades, na sua casa, na sua escola, enfim, observe como o outro resolve as coisas para que você aprenda com aquilo que o outro está fazendo. E aí, né, muitas vezes talvez você se irrita ou se irritava, né? Meu Deus, fulano ou fulana estão sempre aí querendo se perguntar o porquê das coisas, mas que coisa chata. Ou então outro, meu Deus do céu, esse aí não tem sensibilidade, tá toda a vida aí mão na massa e colocando as coisas em prática, o que essa pessoa não sente? E o contrário também é válido, né? Meu Deus, que pessoa sensível, tudo ela sente, né? Por que que pra ela tudo é assim tão emocional, emotivo? E aqui estão as respostas. Quando você acha que o seu tipo é certo, a sua forma de resolver é certa, isso é arrogância. É ignorar o centro de inteligência da outra pessoa. O centro de inteligência é onde a nossa personalidade está fixada e por conta disso todas as nossas atitudes são tomadas, todas as nossas emoções e formas de pensar vêm daquele lugar. Por isso, assim como você ignora aquilo que o outro está fazendo, quando o outro te ignora, ele não está levando em consideração a nossa individualidade. Que nós somos seres individuais e justamente por sermos diferentes é que a gente se completa de forma coletiva. E aí, aprenda também a contribuir com o outro. Poxa, aquela pessoa ali, ela só sente. Ou então, ela só pensa. Eu vou ajudá-las, eu vou ensiná-las a trazer as coisas para a prática, a fazer, a pensar mais, né, nas soluções do dia a dia, a colocar a mão na massa. Entenda que o seu centro de inteligência é o que te faz ser melhor e desenvolver. E é justamente com essa ferramenta que você ajuda as outras pessoas, seja na sua família, seja no seu trabalho. Muitas vezes as pessoas que são líderes em empresas acabam esquecendo que o centro de inteligência tem que ser um recurso para a gente usar a favor das pessoas e não contra. Não querer que todo mundo, né, resolva as coisas do mesmo jeito, mas aquele funcionário ali, aquela pessoa ali, ela é mais mental, mais emocional ou mais prática? Vamos ver o que ela é e eu vou explorar dela aquilo que ela tem de melhor e vou aprender com ela o que ela consegue contribuir com a nossa equipe. E aí, assim você contribui com o outro diante do seu centro de inteligência e, ao mesmo tempo, você aprende com o outro para conseguir expandir a sua forma de ser. Não se concentrando apenas, né, no emocional, nem apenas no mental, né, no grande cabeção e nem sendo uma pessoa totalmente instintiva que só age sem pensar e sem sentir. Então eu quero te convidar a começar a colocar essas práticas no dia a dia e a observar as pessoas que estão ao seu redor. Você tem mais dificuldade com quem? Com quem pensa demais, com quem sente demais ou com quem vai lá e já coloca as coisas em prática sem pensar e sem sentir? Comenta aqui embaixo para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário, convida alguém para assistir e também ativa a notificação, porque aí cada vez que eu compartilhar um vídeo novo, você fica sabendo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.